Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para vocês. Aqui para mim, como vocês podem ver, ainda está claro. Estou com a cara já um pouco cansada pelo dia corrido que foi hoje. Eu não pude gravar o vídeo hoje cedo, como normalmente eu faço todas as segundas pela manhã. E hoje é o dia 6 de maio, o Dia Internacional da Coragem. E coragem é uma das características principais que eu considero para atingir o sucesso, e como outras, né, que eu me considero com essas características, é o meu perfil, são características que eu entendo que não tem como, tem que fazer parte para a gente poder atingir os nossos objetivos, tem que fazer parte para a gente atingir realmente o sucesso que nós nos propomos a realmente a buscar. E hoje eu não vou falar de coragem, eu gostaria de falar sobre perseverança. Perseverança é uma das principais características. Eu acredito que primeiro a gente precisa desejar, né? Precisamos desejar ter uma família, constituir uma família, desejamos ter filhos, desejamos ter trabalho, desejamos empreender, desejamos ser felizes, né? Desejamos ter uma boa relação com as pessoas, ou com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Primeiro a gente tem que desejar. A gente tem que desejar alguma coisa. Depois temos que ter coragem. Coragem para poder mudar, coragem para poder desenvolver algo, alguma ideia, algo que a gente gostaria de fazer, né? E depois executar, né? Tem uma sequência aí de desejar, de ter coragem para realmente mudar, para ter coragem para ter atitude, né? Ter uma série aí de situações que envolve essa palavra coragem. Depois vamos para a execução do que a gente desejou, do que nos propomos, mas a perseverança ela é uma característica realmente fundamental para a gente atingir o nosso objetivo. Que no nosso caso aqui, o nosso objetivo é vender, né? E perseverança é diferente de insistência, né? De insistir. Insistir, normalmente, as pessoas insistem assim em algo que a gente às vezes fala assim que é insistir na burrice, né? Então, por exemplo, nós não podemos tentar cortar um pão com garfo e continuar insistindo. Então, é uma burrice, né? Nós não podemos insistir em algo que não funcione. Então, se uma TV, por exemplo, está quebrada, não adianta insistir em ligar a TV. A gente tem que mandar a TV para conserto, para reparo. Então, insistir é diferente de perseverar. Né? Perseverar é o que a gente faz todos os dias. Perseverar é ligar para o cliente, como eu liguei para vários clientes hoje, falei com alguns e outros não. E amanhã tentar de novo. É perseverar. Amanhã vamos tentar novamente falar com os clientes que eu tentei hoje. Depois de amanhã é a mesma coisa. A gente precisa perseverar na família, perseverar no casamento, perseverar na amizade, né? Perseverar na vida. Então a perseverança ela é tudo. Ela é o inverso, né? O inverso, inclusive, da desistência, né? Desistir é desistir é para fraco, na verdade, né? Eu considero que quem desiste é fraco. Eu nunca desisti na minha vida de nada, nunca, e nunca vou desistir. Às vezes a gente deixa de fazer algo que a gente entende que não tem como, né? Então eu não considero desistência. Agora, você parar com o seu tempo, né? Para pensar em algo que você desejou, você teve coragem para começar um projeto, para tentar fazer alguma coisa, e você simplesmente, eu desisto, eu vou desistir porque isso é cansativo, porque isso não funciona. Desistência é para fraco. Então, o que é o inverso de perseverar? Então, a perseverança, ela realmente faz acontecer. Eu tenho um exemplo
da presidente da Sonova, que é a Marilisa, que vocês naturalmente conhecem também. Uma vez eu estava com ela no telefone, e ela falou pra mim no telefone: Leandro, você não desiste, né? Você insiste. Eu falei pra ela: não, eu não insisto, eu persisto. A Sonova é uma das empresas que, quando eu comecei na criação do seguro do aparelho auditivo, era uma das empresas que eu tinha lá na minha última opção da lista, que eu ia conseguir fazer algum contato, que eu ia conseguir fechar algum contrato, fazer alguma venda. Eu tinha isso na minha cabeça, porque a Sonova, através da marca deles, a Fonac, eu sabia que eles vendiam, por exemplo, um seguro próprio, né, nos centros auditivos deles. Então eu coloquei na minha cabeça por algum momento que a Sonova ia ser a última empresa, o último fabricante que eu conseguiria ter contato ou iria fechar algum contrato. E aí um certo dia eu resolvi, do nada, eu falei: deixa eu ligar para a Sonova. E eu liguei. Quando eu liguei, me apresentei, me passaram para uma moça chamada Kelly, e conversei com a Kelly. Eu falei: Kelly, quem era o responsável por essa situação? Eu tenho um produto assim, funciona desse jeito. E ela me falou: Leandro, a responsável é tal pessoa. Ela falou o nome, eu não entendi o nome, na verdade. E eu retorno para você daqui a uns 2 dias no máximo. Você pode me passar seu telefone, me passar seu telefone? Eu falei: tá bom. Passei, desliguei o telefone e falei: ela não vai me retornar. Isso aí, já ouvi muitas situações como essa e ela não vai me retornar. Bom, 2 dias depois toca meu telefone, era a Kelly. E a Kelly falou: Leandro, eu conversei com a fulana de tal, que é a... Quando ela falou que é a... Ela ia falar o cargo da pessoa. Eu tava na rua, cortou. Eu não escutei, não entendi. E aí eu perguntei: Kelly, cortou, eu não entendi. Eu vou falar com quem mesmo? Você vai falar com a Marilisa, que é a presidente do grupo. Eu, na hora, o quê? Pensei comigo, né? Tá bom. Quando? E aí foi marcada uma reunião e a Marilisa estava nessa reunião, naturalmente, inclusive com alguns diretores da Sonova. E eu pude apresentar o produto e foi dessa forma, apresentei, enfim. Depois eu vou contar para vocês, talvez em algum outro momento, como que foi isso. Mas o fato que a Sonova se tornou o primeiro fabricante que eu assinei o contrato. Aquele fabricante que eu achava que ia ser o último, ou talvez nem ia acontecer. Mas eu resolvi entrar em contato, eu resolvi tentar. E aí depois da primeira reunião não foi fácil fechar não, não foi na primeira reunião. Depois desse dia, um ano depois que eu consegui assinar o contrato, um ano depois. Então assim, eu fui enrolado. Depois a presidente me contou que ela realmente quis me dar uma canseira, por outros motivos que eu acabei colocando ela numa situação um pouquinho difícil na primeira reunião. Foi na intenção de alertá-la e ela entendeu que eu estava sendo abusado, por exemplo. E o fato é que demorou um ano para eu assinar o contrato com a Sonova, mas foi o primeiro fabricante que realmente assinou o contrato com a Adria. E tivemos um contrato de 2 anos de exclusividade, e através desse contrato que nós começamos a visitar muitos clientes pelo Brasil. A Sonova divulgou muito a nossa empresa, e aí que eu conheci realmente esse mercado, muita gente, então ajudou muito esse contrato. E por que foi fechado? Porque eu persisti. Eu percebia no início que eles estavam enrolando um pouco. Por quê? Foi marcada uma segunda reunião, e quando chegava próximo da data de fazer a reunião, a secretária ligava e remarcava que ela dizia que tinha tido um problema, enfim, e remarcava. Foi marcado depois uma nova data e foi remarcado de novo. Então aconteceu isso umas 3, 4 vezes, até que um dia eu encontrei a presidente em um dos congressos, que eu não me lembro qual, e aí eu falei, voltamos a conversar, e aí foi marcada uma nova reunião, e assim acabou acontecendo durante um ano. Teve uma série de situações, discutimos depois contrato, vários detalhes, mas não foi fácil. Mas eu persisti e obtive sucesso. Eu consegui assinar um contrato
com o maior fabricante que existe de aparelhos auditivos, e eu achava que no início que eu ia, não que eu não ia conseguir, mas que ia ser por último, né? Então eu não desisti, eu não desisti. Como eu disse, um dia ela falou para mim por telefone: você é insistente? Eu falei: não, eu sou persistente e nós vamos assinar o contrato. Eu falei desse jeito para ela, e o fato que foi assinado. Então, isso é só um exemplo. Eu poderia ficar aqui falando para vocês, citando vários exemplos sobre persistência, vários exemplos sobre coragem. Vai ter um outro momento que eu vou falar sobre coragem, mas eu queria passar isso para vocês sobre essa característica da persistência. Nós precisamos ser persistentes. Nós só vamos vender o Miller sendo persistente. Tem cliente que não dá bola, vocês sabem disso pra gente. Tem cliente que não retorna, tem cliente que não atende. Tem várias situações. E se a gente desistir, não vão vender. E a gente tem que vender, né? E para vender precisa ser persistente. Não tem segredo, não tem outro caminho para vender, para obter sucesso na venda. A gente tem que ser persistente. A gente tem que todo dia ligar para o cliente, para vários clientes. Todo dia a gente tem que pesquisar esse cliente. Todo dia a gente tem que tentar falar com ele. Todo dia a gente tem que dar o feedback, tem que atendê-lo. Mas a gente tem que persistir. A gente tem que persistir bastante, porque não existe realmente outro caminho, como eu disse. Agora, não é fácil. A persistência depende de uma série de obstáculos, dificuldades no caminho, e não é fácil, né? O mais fácil é desistir. O mais fácil é desistir porque o obstáculo aparece muitas vezes, inclusive no primeiro momento, no primeiro dia. E desistir é fácil, muito fácil. Mas nós não podemos desistir. A desistência não faz parte da Opens, a desistência não faz parte do Leandro, a desistência não faz parte do meu vocabulário, não existe essa palavra no meu vocabulário. Então, quem desiste, para mim, é realmente fraco. Eu não gosto disso, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de me relacionar com pessoas que desistem, porque eu sou da persistência, eu sou da coragem. Eu sou de enfrentar os problemas, de enfrentar os obstáculos e realmente vencer. E é o que eu acredito, e não existe outro caminho. Tem que persistir. Nós vamos vender, vocês vão vender, eu tenho certeza disso, mas desde que persistam. Não pode desistir. Se desistir é o caminho mais fácil, mas se persistir, veja bem, não é insistir, é persistir. Pode ter certeza que todos vocês, todos nós teremos sucesso. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana para todos vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.